Quais são os segredos do vinagre de maçã que ninguém te conta para melhorar a sua saúde? Será que ele realmente ajuda na digestão, na perda de peso? E será que vocês estão usando da maneira certa para obter todos esses benefícios? Então no vídeo de hoje eu vou falar tudo isso para vocês. Eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e aqui nesse canal agora também estou trazendo conteúdos relacionados à saúde, né? Além da gente também falar sobre pele e cosméticos. Então o vinagre, ele é produzido através da fermentação do suco da maçã por bactérias e leveduras em etanol, e depois esse etanol ele vai se transformar em ácido acético, que é uma segunda transformação, tá? Uma segunda fermentação. E aí aqui dentro tem diversos compostos bioativos. Então, além do ácido acético, por causa da maçã, a gente tem diversos outros polifenóis que também são presentes no fruto maçã, mas aqui o ácido acético, principalmente junto com esses polifenóis aqui, a gente vai ter alguns benefícios que eu já vou contar para vocês. E aí dentre essas substâncias bioativas, a gente tem o ácido gálico, catequina, ácido clorogênico, ácido cafeico, então são diversas substâncias que trazem aí os benefícios por serem compostos bioativos, eles trazem os benefícios aí para nossa saúde. Só que tem alguns poréns que depois eu também preciso explicar para vocês. Um dos primeiros benefícios que os estudos eles trazem, tá? E tem inclusive um estudo bem recente de 2021, uma meta-análise que eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada assim um pouco mais a fundo nesse estudo. Então, o principal benefício que a gente encontra na literatura é em relação ao controle da glicemia. Então, assim, falando em diabetes tipo 2, então, que é uma resistência à insulina, se caracteriza então por níveis elevados de glicemia, tanto em jejum quanto após-prandial. E aí, no diabetes tipo 2, a gente tem a insulina, só que ela tá resistente, o que é diferente ali de diabetes tipo 1, que é a falta de insulina. Então, diabetes tipo 2, a gente tem insulina, só que ela não consegue colocar a glicose para dentro dos tecidos, então ficando no sangue, aumentando, né, essa concentração de glicose no sangue. E aí, de acordo com os estudos, o vinagre de maçã, por causa do ácido acético ali e as outras substâncias, ele consegue melhorar essa resistência à insulina, então colocando essa glicose aí para dentro dos tecidos. O interessante é que esses estudos eles indicam que o vinagre ele consegue reduzir o pico de glicose após a refeição. E aí eu vou explicar daqui a pouco no final do vídeo como tomar para ter esse efeito. Essa estratégia então é feita em refeições ricas em carboidratos e aí para reduzir esse pico do açúcar. Isso pode ser bem útil, tá, para pessoas com diabetes tipo 2, mas aí também aqui o vinagre de maçã ele não vai substituir o tratamento médico, tá? Então é importante ter ele tá associado a um estilo de vida saudável. E aí caso vocês estejam tomando medicamentos para diabetes, é importante primeiro ver com o médico, porque senão a gente vai ter dois efeitos, né? E isso pode ser muito forte. Então é importante vocês verem com o médico de vocês bem certinho, tá? Aqui vocês estão fazendo o acompanhamento para ver como seria a introdução do vinagre de maçã. E aí também um outro benefício é na redução do peso. Por ele diminuir esse pico da glicose, então o pico, a gente tem um estímulo maior ali do armazenamento da gordura. Então reduzindo esse pico, a gente não vai ter, né, esse armazenamento de gordura e ele dá uma sensação de mais saciedade, uma sensação de saciedade mais rápido ali durante a refeição, porque ele causa um retardo no esvaziamento gástrico. Esse é o motivo por ele dar essa saciedade. E outra coisa importante também é que ele inibe algumas enzimas que quebram ali os carboidratos pra gente fazer, né, pro nosso corpo fazer a absorção. Então, se ele inibe essa enzima, não vai ter quebra do carboidrato e aí a gente vai eliminar esse carboidrato, não vai ter a absorção mesmo, então dessa forma, porque pra gente ter essa absorção ele precisa ser quebrado. Os estudos, inclusive esse que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, eles também mostram que diminui os níveis de triglicerídeos. Mais um efeito que eu acho muito interessante é em relação à atividade antioxidante. Por ele ter essas substâncias bioativas, ele consegue ajudar a combater os radicais livres que causam envelhecimento precoce, também causam muitas vezes o câncer, então reduzindo essa ação dos radicais livres, que essas substâncias por serem antioxidantes é como se fosse uma substância antiferrugem e os radicais livres provocassem ali fossem enferrujar o nosso corpo, assim, só para vocês entenderem um pouquinho de uma forma diferente, aí a gente utilizaria
essa substância, né, ou no caso o vinagre de maçã, como uma substância antiferrugem, protegendo aí nossas células, então, para elas continuarem funcionando e diminuindo, consequentemente, aí, o aparecimento aí de algumas doenças. Melhora da digestão também é outro benefício, porque muitas pessoas, dependendo também da idade, vão tendo uma diminuição da concentração de ácido no estômago, e isso acaba dificultando a digestão. Por o vinagre de maçã ser ácido, né, ele acaba ajudando na digestão, por isso que muitas pessoas tomando vinagre de maçã notam essa melhora aí na digestão. Então a gente vai ter uma melhor absorção também de vitaminas e minerais, tendo essa melhora na absorção. Vocês podem ver que esse vinagre aqui, ele não é transparente, tá? Então ele tem aqui as bactérias também que acabaram formando esse ácido acético. Então no momento que eu vou usar, eu agito, que é para misturar bem e conseguir ingerir essas bactérias, que elas também fazem bem ali para o nosso intestino. Então são probióticos e prebióticos aí que acabam melhorando essa saúde intestinal, e aí a gente sabe também que a saúde intestinal, ela tá ligada aí ao nosso segundo cérebro, o intestino, então ele tem que estar bem, né? Uma disbiose, por exemplo, pode acabar provocando o aparecimento de diversas doenças e também dificultando a absorção de muitas vitaminas e outras substâncias. E aí que o vinagre ajuda até nisso. Agora que vocês viram todos esses benefícios, o que os estudos demonstram, e eu queria trazer isso para vocês, é que eles sempre abordam em relação a uma população, principalmente com diabetes tipo 2, né, com distúrbios metabólicos. Como é que eu faço o uso? Eu tenho aqui o vinagre, então eu coloco na salada, então no almoço e no jantar eu coloco um pouquinho como um tempero ali para salada, e eu gosto muito porque tem um sabor suave, ele tem um gostinho mesmo, e claro que é porque ele é de maçã, então a gente nota assim, eu gosto de como fica a salada com ele, mas claro que é bem pouquinho também, porque uma questão é que tem que cuidar, porque ele pode acabar tirando ali o esmalte, né, dos dentes, então por ser um ácido, pode acabar também queimando boca, garganta, esôfago, tem que ter muito cuidado. Então, caso vocês façam uso tomando, a indicação, né, o que os estudos, não tem nada assim muito como tomar da forma certinha, porque não é um medicamento também, né, é um alimento aí funcional. Então eu sempre recomendo que vocês consultem, né, o nutricionista, médico de vocês antes de fazer uso, mas como a maioria dos estudos fazem, é uma colher de sopa antes do almoço, uma colher de sopa antes do jantar, diluído em água, então um copo cheio de água, uma colher de sopa somente, porque aí vai ficar bem diluído mesmo e não vai ter esse risco de queimação, tá? Nunca tomar ele puro. Por exemplo, tem muitas pessoas que ainda esse copo todo diluído ainda tomam com canudinho para não ter o contato com os dentes ali, para não corroer o esmalte. Então, em pessoas que têm essa resistência à insulina e ainda não fazem uso da medicação, o vinagre de maçã, ele vai ajudar muito. Os estudos, eles também não falaram, ele não demonstra, assim, efeitos colaterais, a não ser a queimação por ser uma substância ácida. Então, é algo seguro para se colocar aí na salada, né? A gente encontra aí em mercado, então, venda livre, não tem assim, é só a questão do uso, que o que diferencia, né, o medicamento do veneno é a dosagem. Então, claro, como eu falei pra vocês que isso aqui não é um medicamento, mas assim, a gente não deve abusar também por ser um alimento. Então, a concentração, a quantidade é pouquinho mesmo, assim. Tem algumas pessoas que gostam de tomar em jejum, só que daí em jejum também tem a questão, né, do estômago, ele tá vazio, então muitas vezes pode acabar incomodando. Antes de eu explicar pra vocês qual é que é o melhor vinagre de maçã pra escolher aí pra saúde de vocês, eu queria saber se vocês tomam, qual é a experiência, se vocês têm uma experiência boa ou uma experiência que não é boa, enfim, se vocês já tiveram alguma experiência ruim também com vinagre de maçã. É muito interessante para compartilhar experiências mesmo aqui com todo mundo. Vocês podem deixar aqui nos comentários cada detalhe, né, como é que vocês fazem uso, quais são os benefícios que vocês tiveram, se vocês tiveram recomendação médica, se fazem acompanhamento, enfim, vou adorar saber tudo, né, compartilhar aqui com todo mundo também, que eu sei que a maioria das pessoas também gosta de olhar o vídeo e ficar lendo os comentários para ver realmente, assim, a experiência de cada um. Teve também um estudo que demonstrou que existem as gomas, não sei se vocês já viram, gomas de vinagre de maçã, só que aí o que aconteceu foi que uma pessoa, né, ingeriu essa goma e acabou queimando o esôfago. Então também tem que ter esse cuidado, além da goma ser bem mais cara, né, o pote com 30 gomas mais ou menos tá, eu vi mais ou menos por R$100, então é muito mais caro e ainda, né, aconteceu esse caso, eu acho que foi nos Estados Unidos, eu não tenho bem certeza,
mas então tem que ter muito cuidado porque é ácido. E aí, qual é o melhor vinagre? Como escolher? Escolham quando for embalagem de vidro, porque a gente tem uma melhor conservação aqui dos constituintes, dos bioativos, a gente não vai ter uma reação aí do plástico, né, com essa solução, ainda mais por ser ácido. Outra questão, tem que ser orgânico também, optem, né, por vinagre de maçã orgânico, porque aí as maçãs, elas também foram cultivadas ali sem agrotóxicos, então também aqui escolham sem conservantes. Esse aqui é um modelo aqui que eu comprei aqui no mercado local, eu vou ver se eu achar algum link também, eu deixo aqui na descrição para vocês. E aí assim, ó, qual é o segredo? Qual é que é a verdade por trás, né? Então, tomar ou não tomar, ele, assim, ó, por ser um alimento, assim como todo alimento funcional também, não é milagroso, tá? Os estudos, eles demonstram realmente sim esses benefícios que foram todos esses que eu trouxe aqui para vocês, inclusive existem outros, mas não tem comprovação, assim, então eu não trouxe aqui hoje nesse vídeo, né? Em relação à pele, eu não achei, assim, estudos, mas eu vou procurar mais alguma coisa também, se vocês têm interesse, podem deixar aqui nos comentários. Então, não é milagroso, ele precisa ser associado com hábitos de vida saudáveis, e é fundamental também que esse vídeo, claro, ele é informativo, ele não é para vocês saírem comprando aí vinagre de maçã sem consultar o médico de vocês, principalmente se vocês tomam medicamento, porque se vocês têm que entender que vão ser duas substâncias, né, tanto o medicamento de vocês quanto o vinagre de maçã, agindo em algo que a dose do medicamento ela já foi calculada para isso. Então, vai baixar muito, né, ou vai aumentar muito, enfim, ali as concentrações, né, no nosso organismo. E aí a gente precisa, então, primeiro conversar com um profissional da saúde. Isso é bem importante. Qualquer coisa antes de vocês utilizarem aí, você sempre tem que pensar que, se eu tô tomando um medicamento, e também nunca substituir o medicamento, porque ele é importante, né, muitas doenças, então conversem com o médico de vocês para fazer a orientação bem correta mesmo, para não prejudicar a saúde. O nutricionista também ajuda demais, né, em relação a tudo isso, a dieta, ao vinagre de maçã, porque é um alimento, né, então eu queria deixar essa mensagem nesse vídeo de hoje, que não existe também nada milagroso, tudo é em relação ao conjunto de fatores aí associados à alimentação saudável, exercícios físicos, e vocês sabem que diabetes tipo 2 também pode ser revertido. Eu sei que muita gente não sabe, mas hábitos de vida saudáveis, enfim, tem muita coisa que consegue reverter essa questão de diabetes aí. Então eu espero ter ajudado com essa dica. Deixem aqui nos comentários também o que mais vocês querem saber em relação à saúde, que eu vou adorar trazer aqui pro canal. Deixa um like aqui pra mim também, que isso me ajuda muito com o vídeo, com o canal. Divulga no grupo de WhatsApp também, que é bem importante essas informações. E até a nossa próxima dica, então. Tchau!